Glória a Deus. A voz não está muito boa, mas pela graça a gente vai conseguir entregar o recado de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 14, e vamos tirar daqui 2 versículos, 14 e 15. É um texto bem conhecido da palavra, mas eu creio que o Senhor deseja falar conosco através desse texto. Êxodo 14, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler numa linguagem diferente da nossa, mas diz assim a palavra do Senhor: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Ou diga ao povo de Israel que marche, na nossa linguagem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, confiadas no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida, de renovo aos nossos corações. E a Tua graça, Senhor, prevaleça no dia de hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho ouvido muitas queixas, eu tenho ouvido muitas dificuldades no meio das nossas famílias, das famílias dos cristãos. Situações que a gente olha e diz: meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo no meio do povo de Deus. E ao mesmo tempo a gente tem percebido um arrefecimento da fé genuína no Cristo. E essa semana eu estava me lembrando de irmãos com os quais eu tive o privilégio de conviver. E um desses irmãos era o irmão Celestino. Quem lembra dele? Era aquele homem de Deus, cheio da graça, um homem que foi muito abastado financeiramente, um homem que tinha fazendas, que tinha isso, aquilo outro, perdeu tudo, vivia uma vida modesta, de uma minúscula aposentadoria. Mas eu nunca vi aquele homem de Deus reclamar de nada. A irmã Celina, eles sofreram um assalto, e os bandidos, que eram moradores da circunvizinhança, garotos, atiraram nela. Ela ficou quase, perde o movimento de uma das pernas, ainda tinha uma bala alojada na perna. E eu ia buscá-los toda semana, toda quinta-feira e todo domingo. Eu ia buscá-los para trazer para o culto e levá-los de volta. E eram momentos maravilhosos de ouvi-los partilharem das experiências com o Senhor. E a gente tem visto pouco esse tipo de postura. O tal do evangelho da prosperidade que tem sido pregado lá fora, ele tem tirado o olhar dos cristãos contemporâneos da pessoa do Cristo. E hoje eu queria dizer a você: Deus está no controle soberano de todas as coisas, inclusive esta situação que você especialmente está vivendo agora. Conheço a história de alguns, mas não de todos.
Mas eu queria que você glorificasse o Senhor por esse momento, mesmo sendo um momento difícil, muito estreito, que você possa estar passando. Porque eu quero dizer, nunca vivi nada parecido com o que eu estou vivendo agora. Mas o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Esse episódio que nós lemos foi retirado do livro do Êxodo. E o desejo do nosso coração é encorajá-las a não se assombrar com as dificuldades que surgem. E não tem sido poucas. Às vezes na área financeira, às vezes na área relacional, às vezes na área de saúde. Nunca se viu tanto crente com doenças malignas e coisas afins. Então esse episódio é um dos vividos pelo povo de Deus mais dramáticos de toda a história. A travessia do Mar Vermelho. Quando a gente pensa na travessia do Mar Vermelho, muitos de nós temos a ideia das gravuras feitas, muitas vezes em calendários, com o Mar Vermelho se abrindo e as pessoas passando. É uma visão romântica. O negócio ali era feroz demais. Na frente, o mar. Dos lados, uma geografia que não permitia que ninguém saísse daquela situação. Tudo muito íngreme, muito rochoso. Na frente o mar e atrás Faraó. Quantos de nós não estamos vivendo situações semelhantes? E o mais assustador de tudo, e eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo, é que o coração do Faraó havia sido endurecido por quem? Pelo Senhor. Espera aí, Jesus. Brincadeira tem hora. Você já imaginou? Como entender essa ação de Deus? Não havia saídas humanas. É isso que o Senhor está dizendo para nós aqui. A sua saída, a minha saída, é o Senhor que fez os céus e a terra. E é preciso que façamos leituras e releituras de textos como este, para renovar a nossa fé e a nossa esperança. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele age hoje. O Senhor não está de mal de nenhum de nós, de nenhuma de nós. E é preciso que nós nos coloquemos a caminho, atravessando o mar de dificuldades, para que lá na frente nós possamos levantar a grande bandeira da nossa vitória diante do Senhor. Amém? Eu queria trazer alguns pontos, algumas reflexões a respeito deste assunto. Primeiro, quando paramos para imaginar a fragilidade humana diante do imponderável daquela situação, sentimos frio na alma. Eu não sei se vocês costumam fazer isso com os textos bíblicos. Eu tendo muito a parar e me transportar para aquele momento. Aí quando você começa a pensar nos idosos, nas crianças pequenas, nas pessoas doentes, em tudo que podia acontecer para impedir aquela caminhada, a gente pensa, porque a gente é humano e a gente é falho. Quantas vezes não temos nos sentido assim, perseguidos, assolados, caluniados, envergonhados e entristecidos?
E muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria família, da sua própria casa. Em segundo lugar, o que fazer diante de tão dura prova? O que fazer quando tudo que temos é seguir um curso, e seguir esse curso foge a toda a lógica humana? Você imagine a gente saindo daqui, da igrejinha Betel, e o Senhor resolveu que nós iríamos atravessar o mar ali. Já imaginou? Aí atrás vem um exército contra nós, dos lados não há para onde correr, e o Senhor diz: por que você está clamando a mim? Marche, siga. E é tudo que a gente precisa fazer. Os crentes, desde tempos ancestrais, têm sido desafiados a crer e esperar em Deus, mesmo contra a esperança. Como é que a gente amadurece uma fruta? Aqui, banana a gente enrola no jornal e coisa ilosa e tal. Tem lugares que botam um carburedozinho para ela, a banana verde, amadurecer. E isso nos remete à maturidade espiritual, que depende das altas temperaturas. E as altas temperaturas remetem às situações aflitivas pelas quais passamos. Em terceiro lugar, cada luta vencida parece nos preparar para níveis mais complexos no difícil jogo da vida. Às vezes a cama é curta, o lençol estreito e o abrigo humano cheio de goteiras. O que fazer então? Acordar. Aí você pode perguntar: como? Se não é um pesadelo, mas vida real. Quantas situações nós temos vivido nos últimos tempos que gostaríamos que tivesse sido um mero pesadelo e a gente fosse acordar e as coisas estivessem nos seus devidos lugares. Mas quando Deus entende de nos preparar para a obra dele, se preparem para as altas temperaturas. O que é que nós podemos fazer diante do imponderável? Abrigar-nos à sombra do Onipotente, corrermos para o esconderijo do Altíssimo, até que passem as calamidades. Há sempre a possibilidade de um mar ser aberto diante de nós. São enfermidades emocionais na família, são situações financeiras absolutamente e aparentemente sem saídas, relacionamentos que estão completamente destroçados. Nada é impossível para o nosso Deus. E o Senhor nos chama aqui, quinta-feira após quinta-feira, para dizer a mesma coisa. Atendemos. Glorifiquemos o Senhor já pela vitória, antes que você veja com os olhos humanos. Comece a enxergar com os olhos espirituais. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar por esses governantes que estão aí, não interessa quem sejam. Clamemos para que o Senhor faça um grande mover, um grande reboliço nesta nação, e a gente possa ver a glória de Deus descer sobre nós, em nome de Jesus. As pessoas têm falado muito do avivamento que começou a acontecer na universidade lá nos Estados Unidos, só que no mundo em que se fala. Eu digo: o povo daqui não quer orar. Normalmente, puta quantas pessoas tem, né? Quinta-feira após quinta-feira, a gente está aqui para orar, porque pelas causas impossíveis. E o desejo do meu coração é que o Senhor toque nos corações,
Que o Senhor não dê sossego ao povo de Deus aqui no Brasil, e o povo de Deus comece a orar. O povo de Deus aqui no Brasil quer usar as armas humanas, de ir para a rua, fazer passeata, fazer isso, fazer aquilo, mas diante de Deus a gente não vê nenhuma passeata, a gente não vê joelhos dobrados, a gente não vê cristãos dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu digo amém àquilo que tu vais fazer. A vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Mesmo que aos nossos olhos limitados pareça uma loucura, nada acontece fora da permissão de Deus. Olha o que ele fez aqui. Ele endureceu o coração de Faraó. E quando o Senhor permite que as coisas se tornem mais difíceis do que elas já são, é porque Ele tem um portento, Ele tem uma grande vitória para nos mostrar lá na frente. E veremos a glória de Deus nessas situações. Aí a gente para e começa a pensar. É difícil o que nós estamos vivendo? Foi difícil o que foi vivido por aqueles irmãos naqueles dias? Não foi difícil não. Foi impossível sem o sobrenatural de Deus. Numa medida ou noutra, estamos todos enfrentando o Faraó e seus exércitos, em seus múltiplos disfarces. São guerras internas e externas, são ações paralisantes que nos tiram o fôlego. As perguntas são muitas: por quê, para quê, qual o propósito disso, por que comigo? Na verdade, temos mais perguntas que respostas. E o que é que nós aprendemos nessa breve meditação? Primeiro, apesar das dores e lágrimas que invariavelmente temos derramado, as ocultas, todos somos desafiados a seguir o curso do que parece absurdo, na confiança de que o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. Sigamos sim, e não nos assustemos com as palavras ou circunstâncias que nos cercam. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Segundo lugar, as travessias mais dramáticas invariavelmente nos levam ao centro da vontade de Deus. O Senhor ordena ao seu povo que marche. Ele manda que siga avante. Como, Senhor? Se diante de mim está um mar de dificuldades. Ele sabe que diante de nós tem um mar de dificuldades. Mas se Ele disse marche, então marche. Ao colocar o pé nesse mar de dificuldades, esse mar se abrirá sob o comando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor ordena ao povo que marche. Ele manda que siga avante. E a mesma coisa que Ele disse no passado, Ele disse para nós hoje à tarde, a cada uma de nós aqui. Em terceiro e último lugar, ordem de Deus, por mais absurda que nos possa parecer, não se discute, cumpre-se. Sigamos, pois, e esperemos para ver o que o Senhor fará nesta situação. Eu queria dizer a você que comece a cantar o hino da vitória e veremos a glória de Deus nas situações. Eu quero ver vocês aqui testemunhando daquilo que Deus fez a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.